Protocolo geral de redução de ansiedade. A gente tem duas formas de fazer isso. O método não farmacológico, que é o meio de conversa, e o meio farmacológico, ou utilizando o óxido nitroso, ou utilizando os benzodiazepínicos. Tá? Sempre a primeira escolha é o método não farmacológico. Quando você escolhe o farmacológico, o ideal é que você faça os dois. Farmacológico e não farmacológico. O quê? Fala, gente. Pô. Método não farmacológico para redução da ansiedade de vazio. É que se torna um farmacológico. Então, assim, a sedação consciente por via oral é feita com os benzodiazepínicos. Aí muita gente tem medo assim, pô, Rodrigo, vai dar uma maior revertério no paciente, vai ser horrível. Gente, é extremamente seguro. Os casos de complicação são muito baixos. Mesmo assim, as complicações que tem é o paciente ficar agitado. E aí o que você faz? Não atende. Tá? Fármaco de primeira escolha para ansiedade. Então, assim, algumas questões vêm assim, qual o fármaco de primeira escolha para ansiedade? São os benzodiazepínicos. Essa é a escolha. Tá? Pouco utilizado pelo cirurgião dentista pela falta de conhecimento. E aonde esse benzodiazepínico vai agir? No GABA, que é o neurotransmissor inibitório primário do sistema nervoso central. Na verdade, a ação dele é potencializar o GABA. Tá? Então, a gente já tem isso no sistema nervoso central. O benzodiazepínico, ele só potencializa. Ele não cria nada novo, ele só potencializa. Tá? Por isso, a maior segurança disso. Para a gente falar em doses, o diazepam, a dose terapêutica dele é de 5 a 10 miligramas, que é o comprimido diazepam. A dose tóxica é 250 a 400 miligramas, ou seja, tem que comprar várias cartelas e ficar comendo igual pipoca para conseguir uma dose tóxica. Sendo que o diazepam é o pior resultado que a gente tem. Antigamente se usava muito o diazepam. Hoje em dia, quase ninguém utiliza o diazepam mais. Por quê? A duração do diazepam é muito longa. Tá? E um paciente idoso, o Andrade cita que pode durar até 72 horas para sair do organismo completamente. Tá? Então você limita algumas funções do paciente. Isso aqui é muito importante saber, é uma tabela que tem no Andrade. Oi. Ei, você... João, ei. Falando em bar, assim, chama o garçom assim, atende, cara, não sei saber o nome dele, pode falar. Tem um desses aí, eu acho que é o lorazepam, que não pode ser utilizado em idoso por causa do idoso tem necessidade de idoso, e aí tem um negócio desse. A gente vai falar disso, não é bem isso. Mas assim, essa tabela aqui é do livro do Andrade, 2014, e aí é bem legal e assim, não tem jeito. Tem que decorar início de ação, duração e até as doses, gente. Porque em alguns concursos caíram as doses do fármaco. Tá? A gente tem o diazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam e o triazolam. Só que é o seguinte, o Andrade, ele cita o triazolam, sim, muito, falando que é o melhor e tudo nos Estados Unidos e tal, né? Só que o triazolam, ele não vende no Brasil. Ele parou de ser comercializado no Brasil em 1992. Tá? Então, desde 92 ele não é fabricado no Brasil. E nos Estados Unidos só consegue se comprar pelo câmbio negro. Tá? Por que isso? Ele tecnicamente é muito bom, porque ele tem um início de ação rápido, de 3 a 5 minutos, de 30 a 60 minutos, e tem uma duração até curta, né, de 2 a 5 horas. Só que o que aconteceu com o triazolam? O fabricante escondeu muita coisa. Então, assim, tentativa de suicídio de vários pacientes na Espanha, Portugal, Estados Unidos, e eles não relataram isso para autorização do fármaco. E aí, quando começou a venda do fármaco, teve vários suicídios e tudo, e eles pararam de vender. Tá? No Brasil e hoje em dia no mundo, o melhor que a gente tem, que é o mais utilizado em crianças e adolescentes, o midazolam. Qual é a vantagem do midazolam? Primeiro, o início de ação e a saída dele. Ele entra rápido e sai rápido. Tá? Essa é a maior vantagem. Vai ter alguma pergunta aí para vocês, acho que não sei se eu botei na aula. Qual dentre esses benzodiazepínicos que tem uma entrada rápida e uma saída rápida? Midazolam. Outra vantagem do midazolam, ele tem efeito hipnótico. Então, ele é o único também que te dá amnésia anterógrada.
tudo o que aconteceu durante o procedimento, o paciente não lembra. Eu só lembro numa época da residência que o meu R2 fez uma cirurgia que tudo deu errado, nada deu certo. Comunicação, fratura de raiz, nanana. Semana seguinte o paciente veio tirar os pontos, dando uma caixinha de bombom para ele. Eu falei, cara, santo remédio. Que o cara estava agradecendo uma coisa que ele não lembra. E ele falou, eu não lembro de como é que foi a cirurgia, foi muito boa. Tanto que uma das coisas que quando você usa esses fármacos é você nunca falar para o paciente assim, ó, ficar lembrando ele de como foi o procedimento. Porque se você começa a lembrar e foi ruim, ele vai se adaptar àquilo. Então a gente nunca fala para o paciente. Hoje a primeira escolha é sempre o midazolam. A gente vai ver algumas questões por quê. A questão... Oi, pode falar. Efeito é o paradoxal. Tem paciente que não é nem pela absorção, mas você não tem uma resposta. Não é 100% dos casos que você vai conseguir o objetivo. Eu tive um paciente que ele ficou agitado. Sim, eu não fiquei agitado, mas eu não senti muita... Eu não fiquei agitado não, mas eu não lembro de nada. Fui bem tranquila. Muitas vezes assim, as pessoas relataram para você? Mas assim, eu sou muito tranquila para essas coisas. Então assim, lá não fizeram, né, para fazer a extração do siso, que dá para todo mundo na época, mas se eu tivesse que sair ali e dirigir, eu iria. Ah, mas é igual o bêbado. Tecnicamente você não pode dirigir, mas você vai. E aí qual a resposta do bêbado? Dirijo bem melhor. Eu achando, eu vi a diferença, chegando tudo melhor. Eu não vi diferença. Posso ser sincera. Eu vou ser bem sincero, assim, na residência a gente usava como padrão o midazolam, então todos os pacientes tomavam. Alguns casos eu vi que foi bem positivo, mas eu estava discutindo, domingo eu estava falando com um amigo meu, foi meu aluno da UF, e ele chegou para mim assim e falou assim, ano passado, Rodrigo, eu preciso fazer meu cisto, você faz? Eu faço. Ele, vai ser com midazolam. Eu falei, você já impõe essa regra? Eu falei, para de sacanagem, cara, vamos fazer bem tranquilo. Rodrigo, vai ser com midazolam. Cara, a gente fez o midazolam mais de 1 hora antes. Cara, ele ficou de sacanagem o tempo todo, porque assim, tipo, não fez efeito, mas ele falou que depois da cirurgia, Rodrigo, o remédio bateu. Então, assim, pode acontecer isso, uma absorção mais lenta e não vai acontecer no tempo que você está usando. Tá? Ou não faz o efeito. Já vi uma criança ficar correndo para cá e para lá. E já vi um paciente ver borboletas. No meio da cirurgia, ele segurando, assim, o que foi? A borboleta. Aí você tem que suspender. É uma das que pode acontecer. Alucinação. Então, o Andrade, ele fala disso, você nunca pode misturar. Porque não, a Associação Americana, ela fala, você nunca pode dobrar a dose e nem utilizar, somar, né, fármacos, porque você vai ter os efeitos colaterais muito mais evidentes. Então, acho que a gente vai falar disso também. Vamos lá, gente, eu preciso saber essa tabela porque, cara, em 2007, o cara perguntou se a dose correspondia ao uso do fármacos e as indicações. Tá? A prescrição de benzodiazepínicos para o controle da ansiedade na prática odontológica está corretamente indicada em... Vamos lá, primeiro ver relação do nome genérico com a dose. Qual que vocês acham aí que a dose é mais correta? Diazepam, 1 a 2 miligramas por consulta. E vamos ver as indicações. Qual seria uma indicação para a gente realizar o uso de um benzodiazepínico? Quando a gente vai indicar isso? Vocês vão falar, redução de ansiedade, tá? Dentre as opções, qual que você acha que geraria uma crise de ansiedade no paciente? A D mesmo é correto, uma drenagem de abscesso. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente está drenando o abscesso, a gente tem que fazer o bloqueio anestésico à distância para fazer o efeito. Se você tentar infiltrar anestésico ali, o que vai acontecer? Vai neutralizar, porque o anestésico é uma base fraca e você vai estar numa região ácida. Não vai funcionar. O paciente chega a ficar muito mais estressado nesse momento. Então o lorazepam, não tem jeito, a gente vai ter que decorar isso. Questão 8. O benzodiazepínico de ação mais rápida quando administrado por via oral. Midazolam. Qual é a vantagem do midazolam? Entra rápido e sai rápido. Mas o midazolam é venda proibida. Ele só no câmbio negro, ele não pode. Então, assim, dificilmente a gente vai ver uma questão com o midazolam. Tá?
ser uma resposta, porque não é proibido venda no Brasil. Mas olha só, tá no livro, né? Tá, mas na verdade... Então, mas na verdade, sempre o midazolam vai estar. A galera não bota o triazolam... Mas nesse caso, Midazolam. ele tá ali. Então, se viesse uma questão dessa forma... Ele é recurso, porque o livro indica o triazolam, apesar de não ter no Brasil, mas enfim. Mas só se o cara falar para você Andrade. Os outros livros, o IAGL é um dos livros. O IAGL, ele nem cita o triazolam, ele contraindica o triazolam. Tá? Então depende muito o teu recurso vai ser em cima disso. E assim, dificilmente alguém coloca o triazolam porque ele é câmbio negro. Você não pode usar um fármaco que não é liberado pela Anvisa. Entendeu? Vantagens do benzodiazepínico. Hã? Benzodiazepínicos, vantagens dele. Redução do fluxo salivar. Então, aquele paciente que tem uma salivação muito intensa, você vai ter redução. Redução do reflexo de vômito. Provoca o relaxamento da musculatura esquelética. Ajudam a manter a PA e a glicose em níveis aceitáveis. Podem induzir amnésia anterógrada, no pico de atividade da droga. A única droga que consegue fazer amnésia anterógrada é o midazolam. Nenhuma outra droga a gente vai ter isso. Aí já foi questão de concurso falando sobre amnésia anterógrada, qual o fármaco indicado, midazolam. A questão 9. Constitui uma vantagem do uso dos benzodiazepínicos como redutor de ansiedade no consultório odontológico. Letra A. Aumento do fluxo salivar. Certo ou errado? O que acontece com o benzodiazepínico? Ele reduz. Deixa o paciente sonolento? Depende. Deixa o paciente agitado? Poderia ser um efeito paradoxal. No rebote não é paradoxal, ele nem faz. D. Aumento do fluxo de vômito. Tá? Ou reduz o fluxo salivar? Reduz o fluxo salivar. A gente tem que lembrar, quando a gente fala sonolência e agitado, são efeitos paradoxais, não são os efeitos do benzodiazepínico. Tá? Muita gente fala assim, o benzodiazepínico dá sonolência. Não necessariamente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Contraindicações. Assim, mais importante de saber a indicação é saber contraindicação, não tem jeito. Gestantes, tá? É contraindicado em gestantes. Portadores de glaucoma. Portadores de miastenia grave, que na verdade são contrações musculares. O paciente morre de miastenia grave quando você tem danos à musculatura respiratória, tá? Crianças e adultos com comprometimento mental, histórico de hipersensibilidade, insuficiência respiratória, apneia do sono e associação com drogas depressoras do sistema nervoso central. Quando a gente fala de insuficiência respiratória e apneia do sono, por quê? Esse paciente já tem uma dificuldade respiratória. O que o benzodiazepínico faz? Ele deixa o cara mais basal, então a dificuldade vai aumentar. Tá? Por isso que em paciente asmático a gente não usa benzodiazepínico. Tá? Questão 10, da Federal do Rio Grande do Norte. A utilização de benzodiazepínicos em odontologia está indicado para o controle de ansiedade, manutenção dos sinais vitais, redução do fluxo salivar, redução do vômito, entre outros. Assinale a alternativa que não corresponde a uma contraindicação para o seu uso. Ele está contraindicado em gestante? Tá. Ele está contraindicado em história de hipersensibilidade, paciente com alergia? Tá. Insuficiência respiratória? Doença de Crohn? Portador de glaucoma? Então essa questão você faz por eliminação. Você tem que saber as contraindicações para conseguir eliminar. A doença de Crohn, na verdade, é uma doença do intestino, uma inflamação intestinal. Então, assim, não tem nada a ver com contraindicação do fármaco. Tá? Por isso é importante a gente saber realmente as contraindicações. E aí foi o que você perguntou sobre o benzodiazepínico, né? Você pode ter efeitos paradoxais. Tá? 1% dos casos, os idosos e as crianças possuem efeitos paradoxais. Tá? Quais são os efeitos paradoxais? O paciente fica mais agitado e muitas vezes com irritabilidade. Tá? Eu nunca cheguei a pegar um paciente com irritabilidade, mas agitação, já peguei alguns casos. E aí você tem que parar o procedimento, porque o objetivo era sedar o paciente e você não consegue. Tá? E sonolência. Quando a gente fala sonolência, o único que pode fazer isso é o midazolam. Por quê? Ele tem efeito hipnótico.
tá? Então, assim, o único que pode fazer sonolência dos que a gente utiliza é o midazolam, porque tem efeito hipnótico, tá? Questão 11. Qual dentre os benzodiazepínicos utilizados por via oral na clínica odontológica está mais associado ao efeito colateral de sonolência? A. Midazolam, que a gente acabou de falar, porque possui efeito hipnótico, tá? O motivo pelo qual ele faz isso é porque ele tem um efeito hipnótico. Questão 12. Qual dentre os benzodiazepínicos utilizados por via oral na clínica odontológica está mais indicado para pacientes pediátricos e idosos por estarem associados a uma menor taxa de efeitos paradoxais? Lorazepam. O midazolam é o mais utilizado em crianças, tá? Então essa questão aí, na verdade, ele pegou como utilizar o livro base o Yagiela. O Andrade, ele fala o seguinte: o mais indicado para paciente pediátrico é o midazolam, tanto que é o mais utilizado numa emergência e tudo. Mas para paciente idoso, o lorazepam é o melhor, tá? Qual é a grande desvantagem de eu utilizar um lorazepam numa criança? Olhem o nível de ação do lorazepam, gente. Olha lá na tabelinha de vocês. De 1 a 2 horas. Aí ela que é o odontopediatra. Você consegue deixar o paciente na tua sala 1 a 2 horas? Inviável. Então, assim, o idoso a gente consegue. Isso é mais tranquilo. Então, assim, o lorazepam, o Andrade, ele só indica para pacientes idosos, tá? O paciente idoso, aí eu vou entrar no que você falou, que você tinha falado da sua pergunta. O paciente idoso, ele tem diminuição do metabolismo e da excreção. Então, assim, por isso o diazepam é contraindicado, pode durar até 72 horas no organismo dele. A massa muscular do idoso é substituída por gordura, né? Você vai ter um maior armazenamento da droga, porque é lipossolúvel, tá? O triazolam, ele tem um rápido efeito e uma meia-vida plasmática menor, porém não é vendido no Brasil, tá? O Andrade, em alguns momentos, ele fala que é o melhor para idoso, só que ele não tem registro, ele é contraindicado. O lorazepam, a única desvantagem dele é o início de ação lenta. Então, assim, ele pode ser usado em criança? Pode, como segunda opção. Tá? Os livros citam como segunda opção em paciente pediátrico o lorazepam ou o diazepam, porém o diazepam com grande problema da longa duração dele, tá? E a lenta absorção. Então, que deve ser evitado o diazepam para idoso. O diazepam é sempre evitado para idoso pelo 72 horas de eliminação do fármaco. Tá? Questão 13. A gente vai entrar no mesmo parâmetro aqui. O emprego de agentes farmacológicos por via oral para redução de ansiedade pré-operatória é utilizado com segurança em cirurgias ambulatoriais. No atendimento a pacientes que apresentam hepatopatias, uma droga que se mostra como indicação primária devido à conversão ocorrer diretamente no glicorúdios inativos durante a metabolização. Tá? Por que a gente contraindica o diazepam? Por causa da longa duração dele. Nesses casos, o lorazepam ele tem uma absorção diferente. Na verdade, o organismo ele auxilia a excreção da substância utilizando fontes de energia. É o único dentro dos benzodiazepínicos que faz isso. Tá? Então, por que a gente indica ele para o idoso? O idoso ele transforma músculo em gordura. Tecnicamente, ele vai ter esse fármaco mais tempo no organismo. O lorazepam, ele demora o início de ação, seria a desvantagem dele, mas a absorção dele é mais segura no paciente idoso. Tá? A absorção e a eliminação dele. Então vamos lá. Se a questão de prova falar para vocês, paciente pediátrico, qual é a primeira opção para o paciente pediátrico? Midazolam. O paciente adulto, jovem, sadio? Midazolam.
paciente idoso? Lorazepam. O diazepam, em nenhum desses casos, o Andrade indica, tá? Pela longa duração dele. Efeitos adversos dos benzodiazepínicos: confusão mental, visão dupla, dor de cabeça, depressão, aumento ou diminuição do libido, falta de coordenação motor e dependência química. Gente, esses efeitos aqui só ocorrem se a gente utilizar por longos períodos. Na odontologia a gente usa por longos períodos? Não. A gente tem indicação antes do procedimento cirúrgico ou na noite anterior e 1 hora antes do procedimento. Pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas de uma forma geral e pacientes muito ansiosos, a indicação é sempre fazer isso, o atendimento desse paciente, quando? No primeiro horário da manhã. Por quê? Para você não deixar esse paciente o tempo todo no desespero do procedimento, não causar uma ansiedade. 8 horas da manhã, mas aí é quando você indica o corticoide. Não, por isso que você faz na noite anterior, um paciente muito estressado, noite anterior e manhã. E aí o que você falou é do corticoide. O melhor momento de você operar com o corticoide sempre 8 horas da manhã, porque tem o pico do cortisol. E aí você já tem um pico endógeno do cortisol e você está ampliando com o teu corticoide. Então o edema pós-operatório é muito menor. Tá? Uso com precaução. Paciente sob tratamento de outros fármacos, né, por causa de quê? Sinergismo desses fármacos. Antihistamínico, antidepressivo, barbitúrico e anticonvulsionantes. Portadores de disfunção renal, disfunção hepática e insuficiência respiratória. Tá? Na verdade, não são contraindicações, porém você usa de forma restrita, sempre entrando em contato com o médico desse paciente. Tá? Acaba que não cai uso com precauções, porque o cara tem que formular uma questão para você, dizendo que você vai entrar em contato com o médico, porque assim, há uma divergência de biografia. Você pegar o Andrade, pegar o Iagiela, eles vão divergir nisso. Instruções pós-operatórias: o paciente deve ser acompanhado, não pode fazer nada, dirigir, operar máquinas, realizar tarefas delicadas, tá? Pode perder um dedo, pode perder algumas coisas. Então, assim, esse é o que você falou de dirigir, é a primeira contraindicação. Só você. Eu estava bem. A ação dos benzodiazepínicos, limitado ao sistema nervoso central, efeito no sistema cardiovascular. Então, assim, para paciente hipertenso e diabético, é uma boa indicação, porque ele vai manter a glicose e a pressão arterial a níveis controlados. Efeitos no sistema respiratório, diminuição do volume corrente de ar e diminuição da frequência respiratória. Por isso a gente indica no paciente asmático. Tá? E uma coisa muito importante que o Iagiela cita: qual seria o antagonista desse fármaco? A gente tem como reverter. Tá? Nisso é o flumazenil. Tá? Ele faz o efeito antagonista de hipnóticos, sedativos e benzodiazepínicos. Tá? Isso está tanto no Iagiela como no Little. Tá? Qual o fármaco que faz, que é o antagonista dos benzodiazepínicos? O flumazenil. Tá? Quando a gente fala de sedação consciente com óxido nitroso, a primeira coisa que nos limita muito é o custo, porque obrigatoriamente você precisa ter o curso e você precisa ter o equipamento. Tá? Alguém já usou óxido nitroso? Cara, o que você não usou nessa vida, cara? Isso que é assim, calma. Uso diário. Você tem uso diário disso. Eu acordo e já faz Você faz a sua vida, depois eu tô conversando com você, basicamente. Sensação. Você usa todo dia antes de dormir. É maravilhoso. Cara, mas eu já vi não funcionar. Igual o benzodiazepínico. Não. Tem que respirar, se começar a respirar pela boca. Cara, eu tenho uma amigona minha, na época eu era acadêmico de odontologia e ela estava fazendo o R2 de cirurgia. E eu acompanhava o pessoal, e aí deram um curso de óxido nitroso para os residentes. Aí, precisa de alguém para fazer, era muita gente, tudo. Aí nesse dia eu vi uma criança que não funcionou. O moleque ficava correndo no corredor da aeronáutica.
não consigo controlar. Aí foi ela, falou, eu vou, não sei o que lá, muito brincalhona. Ela falou que quando estava sentindo que ia entrar em plano, o que ela fazia? A apneia. Aí o que o cara fazia lá? Aumentava. Não está entrando, aumentava. Aí ela voltava a respirar. Quando ela estava sentindo que ia entrar em plano, parava de respirar, o cara aumentava. O que ela teve? Vômito. Ela falou que só lembra de tirar a máscara e começava a vomitar sem parar. Porque não usou corretamente. Por isso que alguns pacientes especiais, a gente tem alguns cuidados com alguns tipos de patologia. Porque se o cara não for cooperativo, você não consegue fazer. Nem criança muito pequena, assim, tem pai que já chega pedindo, uma criança muito pequena de 2, 3 anos, não vai colaborar. Não vai. Eu fui fazer uma mucoséria com uma amiga minha com o óxido nitroso no paciente pediátrico e tudo. Cara, ele não sedou em nenhum momento. E assim, por quê? Possivelmente porque ele não estava seguindo as instruções. E você não tem como ver se o paciente está respirando mesmo. O molequinho parava de fazer... Cara, você não consegue fazer cirurgia, porque você acha que vai ser mais tranquilo a cirurgia, porque ele está sedado, e ele não entra em plano. Tá? Mas o óxido nitroso é muito seguro. Tá? É muito seguro porque assim, você tem a regulagem e tudo, é muito tranquilo. Ele é liberado, né, desde 2004 pelo CFO. Se a gente tiver o curso, tiver o equipamento, a habilitação, né, você pode fazer a utilização. Tá? Ele é indicado para pacientes com doenças cardiovasculares, doenças hepáticas e desordens convulsionantes. Limitação, região anterior de maxila. Por quê? A máscara fica aqui. A gente tem hoje em dia vários tipos de máscaras. Então, assim, dependendo da máscara menor, ela não atrapalha tanto você a fazer. Mas no início, que a máscara era muito grande, você não conseguia trabalhar na região anterior. Então, fazer implante na região anterior era uma dificuldade, você não conseguia posicionamento. Contraindicações: respiradores bucais, obstrução nasal, pacientes com DPOC, bronquite severa, infecções respiratórias e quimioterapia por causa de fibrose pulmonar. Seriam essas contraindicações. Vantagem: você tem um curto tempo de indução e recuperação, em média 5 minutos. Então, em 5 minutos, você iniciando a cirurgia e 5 minutos depois, o paciente está liberado. Diferente do benzodiazepínico, que ele vai ter um longo período. Os gases são administrados pela técnica incremental. Eu só lembro de técnica incremental na época de resina, né, de 2 em 2 milímetros. Então é a mesma coisa. Você não tem uma dose padrão para o paciente. Vai depender de cada paciente que você está atendendo. Duração ou intensidade controlada pelo profissional e quantidade mínima, 30% de oxigênio. Essa quantidade mínima equivale 1,5 vezes a quantidade de oxigênio no ar atmosférico. Por isso a segurança do óxido nitroso. Tá? Isso é bem legal, que está citado no Andrade, que assim, muita gente... o óxido nitroso, o paciente pode ter uma parada e tudo. Gente, ele está respirando oxigênio 1,5 vezes que a gente está respirando aqui. Tá? Desvantagem: o custo do curso e do equipamento. Por isso que eles citam a desvantagem do uso do óxido nitroso. E aí é bem legal essa pergunta, porque isso na verdade, o Rupp, ele fala bastante no capítulo 1 de paciente gestante, e nesse capítulo ele fala assim, que a paciente gestante, ela não é uma paciente com doença sistêmica, mas ela é uma paciente que requer cuidados naquele período. Tá? E aí ele pergunta assim, você pode utilizar óxido nitroso no paciente gestante? Alguém aqui utilizaria? Eu vou fazer 2 perguntas, vou pegar nossa folha, vou fazer 2 perguntas para vocês, e eu preciso que vocês escrevam isso. Se vocês utilizariam óxido nitroso numa gestante, e qual é o anestésico indicado para gestante? Eu vou dar 1 minuto, só vou pegar nossa aqui fora.